Pessoal, muito bem, muito feliz de poder estar retornando aqui, de poder estar falando com vocês hoje nesse capítulo, nesse novo episódio da nossa série sobre fé e trabalho. Na quarta-feira, como vocês sabem, nós não tivemos a possibilidade de fazer o nosso culto ao vivo, porque eu estava no meio da mudança, no horário do culto. Eu estava descarregando coisa ainda, a maioria das coisas vieram no caminhão, algumas outras coisas vieram no meu carro. As coisas mais frágeis a gente deixa para trazer no carro, era aqui pertinho, né? Então, para que arriscar, né? Vamos seguir em frente então, gente. Bom, semana passada nós falamos então sobre alguns aspectos da vida, do trabalho, e hoje eu não vou nem retomar, não vou fazer uma revisão, porque eu quero aproveitar o nosso tempo para a gente seguir em frente. Nós estamos na terceira parte da nossa reflexão do livro base da série Fé e Trabalho, do Tim Keller. E nessa parte, apenas para voltar aqui na parte 3, nós vamos entrar então com força falando sobre o Evangelho e o trabalho. Então durante essa série nós já falamos sobre a origem do trabalho, o que é o trabalho afinal de contas, quem criou o trabalho, ou seja, o trabalho foi criado por Deus, ele tem um propósito, todo o trabalho, ele bem compreendido, é bênção nas mãos de Deus, e também falamos sobre alguns problemas, algumas questões do trabalho, problematizamos, ou seja, que o trabalho, ele mal compreendido, ele ao invés de ser bênção, ele se torna um peso, ele se torna... Eu não gosto de usar a expressão maldição, você pode usar se você quiser, mas ele pode se tornar um problema, quando ele é visto de uma maneira egoísta, quando ele se torna o único sentido da vida, quando ele é mal compreendido. É por isso que muitas vezes a gente sofre pra caramba com o nosso trabalho, né? Não precisa ser assim. Claro que, como em tudo que há na vida, nós temos aí o peso, as dificuldades, as lutas, as dores, etc. Mas a gente pode aliviar bastante isso e pode, inclusive, encontrar bastante sentido nas coisas que a gente realiza e faz por meio do trabalho. Como fazer isso? Essa é a etapa que nós entramos agora, entendendo o que é o Evangelho, quais são as respostas do Evangelho para o trabalho. Vamos seguir em frente então, gente? Começando hoje... se você tem o livro, nós vamos basear no capítulo 9 desse livro, que fala sobre o novo enredo para o trabalho. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 10, 31, que fala, portanto, desse tema que nós vamos conversar hoje. Então, 1 Coríntios 10, 31 diz assim... E você me acompanha aí na sua Bíblia se você quiser, então você vai me ouvindo. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, gente? Vamos fazer uma oração para iniciar? Pai, nós queremos te agradecer porque temos a oportunidade de fazer todas as coisas em teu nome. E tudo que fizermos, ó Pai, queremos fazer para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós oramos assim, te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Pessoal, deixa eu só acender a luz aqui, que eu notei falta de alguma coisa, agora eu sei o que é. Só um instante. Será que fez diferença? Acho que não fez muita diferença não, né? É fraquinha a luz ali. É adaptação, viu, gente? Nós vamos chegar lá. Ai, ai. O engraçado é que eu estou falando aqui, tem um delay para o Facebook. Então, quando eu estou falando, aí eu estou vendo eu levantando lá, voltando e seguindo em frente. Ok? Mas pelo menos vocês viram, né, pessoal? Que hoje eu estou de abrigo e eu não estou de bermuda, não estou de Cid Moreira hoje. Ai, ai. Pessoal, vamos lá. Tudo que nós fazemos, tudo o que nós somos chamados para fazer, quer nós bebamos ou comamos,
nós fazemos isso para a glória de Deus. O meu amigo Zói está aí também no Instagram. Beijão para você, Zói, meu querido. Então, para que a gente possa entender o enredo a respeito do trabalho e para tudo que a gente fizer, a gente fazer para a glória de Deus, é importante primeiro que a gente entenda um pouco como é que o mundo funciona do ponto de vista do sentido, da compreensão das coisas, de como a gente enxerga o mundo e enxerga as coisas. Tudo que você entende, tudo que eu entendo, tudo que nós entendemos a respeito do mundo e das coisas é só uma parte daquilo que a gente compreende. Eu vou explicar isso para fazer mais sentido, mas de antemão eu já digo para vocês, né, que seja lá, eu acho que você já tem essa compreensão, mas vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Tudo aquilo que nós vivenciamos, experimentamos no mundo, na vida, que a gente observa, os nossos valores, as nossas ideias e tudo mais, tudo isso é uma parte da realidade. Não é a realidade toda. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de interpretar o mundo, ela é limitada pelas experiências, pelos valores e pelas coisas que nos cercam. Eu, por exemplo, eu não tenho a mesma compreensão de mundo, o mesmo entendimento de mundo que uma pessoa que mora, sei lá, no norte do Brasil, ou que mora no interior de Minas Gerais, ou que mora na Bolívia, ou que mora no Japão. Por quê? Porque cada pessoa é cercada pelo mundo, pelos valores, pelas rotinas que ela está inserida ali naquele contexto. Então, a gente só consegue entender as coisas do nosso mundo, da nossa vida, das nossas coisas, quando a gente liga a nossa compreensão a um enredo. O que é esse enredo? É uma história contada, é uma narrativa, se você assim preferir, que faz com que a gente tenha uma perspectiva e que a gente acabe interpretando o mundo e as coisas. A gente, por exemplo, estudava isso quando nós fazíamos as nossas aulas de hermenêutica. A gente teve uma introdução geral à hermenêutica, quando eu fiz a faculdade de teologia. Isso não é um tema da teologia em si, a teologia usa muito isso, porque é interpretação, mas você vai encontrar isso nos estudos de linguística, de sociologia, etc. Vai longe essa conversa, mas você lembra daquela piada, não sei se você já viu, mas muitas pessoas já viram, aquela piada que tem várias perguntas, que o pessoal pergunta por que a galinha atravessou a rua? Vocês já viram isso? Eu vou contar algumas aqui, só para você entender o que eu estou falando. Então, você pergunta para uma lista de pessoas por que a galinha atravessou a rua. Você pergunta para a criança, você pergunta e a criança responde, né? Por que a galinha atravessou a rua? A criança vai responder, porque sim. Porque deu vontade. A sabedoria popular vai responder e vai dizer assim, porque o do lado de lá sempre é melhor que o de cá. Sabe aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde? E por aí vai, né? Você vai perguntar para o Dr. Ray, o cirurgião, ele vai falar assim, para tirar os pés de galinha. É muita piada ruim, né, gente? Você vai perguntar para Aristóteles, ele vai dizer, é da natureza dos frangos cruzar a rua. E por aí vai, né? Tem boas piadas aqui, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo a lista que você lendo, você vai rir mais do que eu contando as piadas. O ponto, gente, que eu quero dizer é o seguinte. Cada pessoa tem uma resposta. Então, você vai perguntar para o determinista, ele vai dizer, o frango não teve escolha, a galinha não teve escolha. Aliás, ela nunca vai ter escolha. Livre-arbítrio não existe. É coisa do determinista. O Sócrates vai dizer, tudo que eu sei é que nada sei. Essa brincadeira, essas piadas todas, elas falam a respeito de uma narrativa, de uma cosmovisão. Ou seja, embora seja uma brincadeira aqui, mas é uma maneira da gente exemplificar que cada pessoa vai responder de acordo com o seu contexto. Cada pessoa vai responder de acordo com a maneira como ela enxerga a realidade, o mundo e as coisas. Se a gente levar isso para o contexto da fé,
E se nós entendermos de uma maneira errada, a gente vai ter problema. Então, por exemplo, se eu olho o trabalho, se eu entendo o trabalho, ou a vida, ou todas as coisas que eu faço e realizo na vida, entendendo que a vida ela só é completa quando eu tenho autorrealização, e satisfação pessoal, eu estou com uma compreensão, uma narrativa da vida. Esse é o enredo da minha vida. Só que esse enredo pode me levar ao sofrimento. Por quê? Porque Deus não nos criou especificamente para isso. Se realizar, encontrar satisfação pessoal, é uma parte da vida, é um presente que Deus nos dá. É um bônus que você pode conquistar, que você pode experimentar. Mas o objetivo, o enredo central da vida do cristão é viver debaixo do amor de Deus. É viver debaixo da graça de Deus. A partir desse enredo central é que nós experimentamos outros elementos da vida, da história e da narrativa histórica, ou seja, encontrar alegria, satisfação pessoal, autorrealização e outras coisas que a gente pode experimentar ao longo da vida. Ok? Gente, até aqui tudo bem? Tá ficando claro? Comenta aí o que vocês quiserem aqui no Instagram, no Facebook, e a gente vai falando um pouquinho mais, que eu quero falar um pouco mais sobre histórias e cosmovisão, que esse assunto é muito legal e é muito interessante que quando você compreende isso, você começa a perceber um monte de coisa que está ao seu redor, um monte de coisa que você até então talvez já tinha atentado, mas não tinha entendido muito bem, e aí você passa a ter um sentido mais profundo para tudo aquilo. Pode comentar aí se você quiser, enquanto, à medida que você vai comentando, eu vou respondendo aqui, tá bom? Bom, como é que se dão essas histórias e cosmovisões, então, que eu estou comentando aqui? Para que a gente entenda o mundo e para que a gente explique o mundo, a gente sempre constrói uma narrativa. Então existe narrativa política. Agora nós estamos na época de eleição, daqui a pouco vai ter eleição municipal aqui em São Paulo, né? Ou em outros locais aqui do país, pelo menos aqui no Brasil é assim. E as narrativas políticas estão sendo construídas. Então, vai ter a narrativa, eu estava ouvindo aqui a narrativa, por exemplo, de um candidato a prefeito aqui em São Paulo, não vou citar o nome dele aqui, mas quem estava fazendo campanha para ele era um rapper muito famoso aqui na cidade de São Paulo. E ele estava falando sobre as dificuldades do preto, né? O preto ele tem dificuldade em conquistar trabalho, etc, etc, etc. E que o preto deveria votar em preto. Por isso, vote no candidato tal. Ok? Então, sem fazer juízo de valores, né, sobre se isso é legal, se não é, se está certo, se não está, mas o que eu quero dizer é que essa é um tipo de narrativa. É uma história construída para explicar o porquê a pessoa deve votar no elemento A ou no elemento B. Então a gente vai ouvir muito isso agora na época de campanha política. Isso é um tipo de narrativa política. Existe também narrativa religiosa, como a que nós vivemos. Né? Nós vivemos a cosmovisão cristã. Existe a narrativa do esporte. Então aquela coisa de falar, o time de futebol A, então por exemplo o corintiano vai falar que ele é sofredor, é o time do povo, e etc. Isso é uma narrativa. O palmeirense vai falar que ele é o perseguido, que ele é corneteiro, e etc. Italiano, não sei o que. É uma narrativa. O São Paulo é o time da elite, não sei o que lá. Narrativa. Eu não estou fazendo juízo de valor, tá? E olha, se São Paulo fizer piada comigo hoje, eu vou ficar bravo, hein? Mentira, não vou ficar bravo, não. Perdemos para o São Paulo ontem, que coisa, né? Faz parte, acontece. Então, são estruturas narrativas. Agora, como é que uma estrutura narrativa ela é construída? Todo o enredo da nossa vida é construído assim. Os livros e os filmes utilizam essa estrutura para fazer sentido, porque a nossa vida é assim. Então, por exemplo, você já observou como é que um filme é construído, a narrativa, o enredo de um filme, ou de um livro de ficção, de história, etc.? Como é que ele começa? Ele começa da seguinte maneira. Acontece alguma coisa que desequilibra a vida comum, ou seja, o herói está lá na casa dele, lá na rede, com a família, conversando, ou no trabalho, vivendo a vida dele.
a vida normal dele. De repente acontece alguma coisa que esse personagem principal da história, ele tem que sair da vida comum dele e tem que ir resolver algum problema. Acontece uma tragédia, ou ele é convocado para a guerra, ou a família sofre um problema, ou alguma coisa acontece e tira ele da vida comum. E aí ele tem que ir para um novo desafio. Nesse desafio, a história vai progredir, ela vai construir todo uma série de elementos, vão surgir mentores, antagonistas, protagonistas, vilões, que vão lutar até que a história se desenvolva para restaurar o equilíbrio e a paz que existia, ou que supostamente existia, lá no começo da história. E aí no terceiro momento, a história vai terminar ou com a restauração do equilíbrio de todas as coisas, da ordem de todas as coisas, ou com um não sucesso, vamos dizer assim, em tentar restaurar. A ordem vai ser invertida e as coisas vão ser de uma nova maneira, mas de qualquer forma a história vai se encerrar. Então, basicamente, isso é uma narrativa. Quando você constrói uma história de um livro, de um filme, de um texto, se você quiser construir uma história bem organizadinha, você vai usar esses três elementos. Você pega o personagem inicial, você coloca ele ali naquele contexto, mostra um evento que vai desequilibrar a ordem das coisas, vai levar esse personagem para todo um conflito, vai construir uma série de elementos e no final a ordem das coisas vai ser, ou não, restaurada. Isso aí, quando você estuda a ordem narrativa, por exemplo, uma das mais famosas e mais utilizadas no cinema hoje é a jornada do herói, que é a construção de uma história através de um herói que é desafiado, que vai para um mundo diferente, etc, etc, até que as coisas se reorganizem. Isso é narrativa. Isso é estrutura de cosmovisão de uma história. Então, embora eu tenha explicado isso de uma maneira simples e resumida de como se constrói a narrativa de uma história, ela serve para a nossa compreensão. Por quê? Porque a nossa mente, as nossas emoções, a maneira como a gente enxerga o mundo, só compreende as coisas de uma maneira maior por meio de narrativas, porque elas formam a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira como a gente entende o mundo e as coisas. Lembra que eu estava falando lá no começo? Da gente entender como é que uma pessoa lá no Nordeste pensa, ou em Minas Gerais, ou aqui em São Paulo. A maneira como a gente entende e vê o mundo é a nossa cosmovisão. Pessoal, até aqui está claro? Está tudo bem? Estou viajando? Estou sendo claro ou estou viajando demais aqui? Responde aí para mim se está tudo bem. Dá um ok no Instagram ou no Facebook para ver se está tudo redondinho, que a gente vai seguindo adiante. Tá bom? Então, essa cosmovisão a gente chama de narrativa mestre, ou seja, uma narrativa maior que ajuda a explicar todas as coisas para a gente. O caso aqui no Instagram diz que está claro, está tudo bem. Esperando o pessoal no Face para ver se está tudo ok também, se está tudo redondinho. Então, essa narrativa mestre, ela nos ajuda a explicar uma série de coisas. O Face aqui, Simone, tudo ok, legal. A foto do Davizinho, que lindo. Ajuda a explicar, então, por exemplo, como a vida humana deveria ser no mundo. Então, é uma forma de tentar explicar. Então, por exemplo, a narrativa evangélica, cristã, ela tenta explicar como deveria ser, ela explica como deveria ser a nossa vida no mundo. Não é a única narrativa que tenta explicar isso, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então ela explica como a nossa vida deveria ser. Essa narrativa explica o que é que causou desequilíbrio em algum aspecto da vida. E essa narrativa explica como esse aspecto da vida pode ser restaurado. Lembra que eu falei de 3 etapas de uma narrativa, de uma cosmovisão? Como a vida deveria ser, o que é que atrapalha a nossa vida para que ela não seja desse jeito e qual a solução para que essa vida possa ser do jeito que deveria ser. Então, basicamente, toda a cosmovisão, toda a narrativa, ela se estrutura nessas 3 etapas.
Claro que é uma série de nuances aqui, um recheio todo dentro de cada uma dessas etapas, mas assim, a divisão básica é essa. Então, para que a gente possa interagir com essas questões importantes e fornecer respostas, a gente adota uma estrutura universal, uma narrativa que explica as coisas, uma cosmovisão, que é uma estrutura interpretativa da vida e do mundo, como se fosse um par de lentes. Opa, estou apagando aqui minha lente, estou abrindo aqui agora. Um par de lentes que ajudam a gente a enxergar. Então, se a sua lente aqui ela é colorida, se ela é verde, ela ajuda com que a sua cosmovisão ela seja esverdeada. Estou usando como exemplo aqui, tá? Se a tua cosmovisão de mundo é uma cosmovisão cristã, classe média, branca, paulistana, é assim que você vai enxergar o mundo. Se a tua cosmovisão ela é católica, nordestina, brasileira, de meia idade, é assim que você vai enxergar o mundo. Se a tua cosmovisão é norte-americana, ateia, né, não crê em nada, enfim, é assim que você vai enxergar o mundo, a história e as coisas. Por isso que a gente tem sempre uma tradição familiar, um jeito de falar, um jeito de ser e etc. Tá claro, gente? Tudo bem até aqui? A questão é que, como toda a criação foi corrompida pelo pecado, toda a cosmovisão também foi corrompida. Toda a cosmovisão tem suas virtudes, tem suas qualidades e tem os seus problemas também, os seus ídolos, se assim a gente pode dizer. Existem, portanto, em cada cosmovisão algumas virtudes, alguns ídolos e alguns problemas que a gente pode citar aí para que a gente fale um pouquinho a respeito de todas essas coisas. Então, por exemplo, existe um escritor chamado Leslie Lohans, acho que é assim que fala o nome dele, não sei se é assim mesmo, mas eu suponho que seja porque parece ser um nome francês, né? Leslie Lohans. Não sei, estou vendo aqui se está certo do que eu estou falando, mas enfim. Bom, não vem ao caso, mas o Lohans, ele diz o seguinte, que existem 7 teorias, pelo menos 7 teorias principais, que na atualidade nos ajudam a explicar a natureza humana. Então, primeira teoria, segundo Lohans, é a teoria de Platão. E Platão ele diz o seguinte, que o maior problema do ser humano, falando dos problemas do ser humano, né? Para Platão, o maior problema do ser humano é o corpo físico. Lembra que eu já falei aqui num outro momento, não sei se foi nessa série ou na outra série, mas enfim, que a visão platônica do mundo, a filosofia platônica, que foi replicada por muitas filosofias, como por exemplo o gnosticismo, entendia que o corpo físico era um problema, que o ser humano ele precisava se libertar do corpo físico para poder evoluir, que a alma era boa, o corpo era mau, a matéria era mal, na verdade, não só o corpo, tudo que era material, inclusive o corpo era mal. Então, para Platão, o problema era o corpo. Se libertou do corpo, resolvido o problema. Resumidamente, seria isso. Uma outra narrativa poderosa ainda nos dias de hoje é a narrativa marxista. Vocês veem que a gente está o tempo todo debatendo aí sobre esquerda, direita, marxismo, comunismo, socialismo, etc. Isso é uma herança da visão de Karl Marx, da visão marxista, com suas nuances, claro, com diferenças narrativas. E ele dizia o seguinte, que o maior problema do ser humano era o sistema econômico injusto. Então, essa também é uma outra narrativa. Por isso que você vai ver o pessoal da esquerda sempre batendo nessa questão. Não importa se você concorda ou não com isso, mas é a ótica dessa visão. Se você pegar uma visão mais da psicanálise, uma narrativa que Sigmund Freud traz, ele vai dizer que o maior problema da natureza humana é o conflito interno inconsciente entre o desejo e a consciência. Ou seja, para Freud, todo ser humano tem uma pulsão, um desejo reprimido, que está lá no inconsciente, na linguagem freudiana é no inconsciente, em hipnoterapia a gente usa a linguagem subconsciente, mas tudo bem, e há uma pulsão, há um desejo
inconsciente que é regulado pelo consciente. Sabe aquela vontade que você tem de fazer algumas coisas e você só não faz porque conscientemente você sabe que não pode? Que é o que permite que a gente viva em sociedade. Então, por exemplo, pode ser que em algum momento da minha vida e da sua vida a gente tenha vontade, eu tenha tido vontade de enforcar alguém. Você já teve vontade de pegar alguém pelo pescoço? Alguém que te tira do sério, que te irrita profundamente? Não dá vontade? Ah, gente, vocês não tiveram essa vontade, né? Vocês são muito santos. Só eu tive essa vontade. Ai, aquela vontade de pegar uma pessoa e enforcar aos pouquinhos. A gente sabe que não pode fazer isso, gente. Não é verdade? Por que eu sei isso? Consciente. Meu consciente me diz, você não pode fazer isso. E que bom que ele diz isso, porque é isso que permite que a gente viva em sociedade, né? Senão não haveria sociedade. Só que para Freud, essa visão de mundo, ela se torna um problema da natureza humana. Por quê? Porque é um conflito interno que às vezes equilibra a gente e faz com que a gente tenha aquilo que ele chama de neurotização. E aí ele diz o seguinte, que quanto mais complexa é uma sociedade, mais envolvida, mais neurótica ela é. Então, se por exemplo, você for viver lá no mato, numa tribo indígena, tem neurotização? Tem, mas é muito pouca, porque é uma sociedade do ponto de vista de todas as demandas mais simples. Tem complexidade também, viu, gente? Não ache que não há, não, porque se você for fazer estudos antropológicos de sociedades indígenas, você vai ver coisa riquíssima. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é que para Freud era essa narrativa. Essa narrativa também ela é presente nos dias de hoje. Ok? Pega uma narrativa de um filósofo famoso como Jean-Paul Sartre, que foi ali filósofo existencialista. Ele dizia que o maior problema da natureza humana era a incapacidade de reconhecer que nós somos totalmente livres. Por que ele dizia isso? Porque para a filosofia de Sartre não existia nenhum valor absoluto. Ou seja, o que você quer fazer? Faz o que você quiser. Não existe um valor absoluto dentro dessa ótica. A gente não crê nisso, a gente não concorda com isso, mas é uma visão. Então ele dizia assim, o problema do ser humano é que ele não consegue se libertar totalmente. Porque não existe um valor absoluto. Se não existe um valor absoluto, ele pode viver de acordo com o valor dele. Tá claro, gente? Essa é outra narrativa. A narrativa de Skinner, quem estudou psicologia já ouviu falar da caixa de Skinner, né? Se quiser, você pesquisa aí, tá bom? O Skinner, ele dizia que o maior problema da natureza humana era não perceber que nós somos completamente controlados pelo nosso ambiente. Na visão de Skinner, ele dizia assim que o nosso ambiente controla tudo que nós somos. Ou seja, nós somos o nosso ambiente. Se você vive num ambiente violento, é por isso que você é violento. Se você vive num ambiente rico, você tem mindset de rico. E por aí vai. E a visão do próprio Lorenz, né? Eu citei o Leslie Lorenz, era Leslie Stevenson, viu, gente? Desculpa. O Lorenz ele dizia que era a agressividade inata resultante do nosso passado revolucionário. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que a gente pode entender disso? Ó, a Lu, minha amiga Lu Moura, ela deu um joia aqui, entendeu também? Então, o que cada uma dessas narrativas querem dizer, gente? Vamos lá. Cada uma dessas teorias, ou dessas formas de entender a narrativa, elas dizem que influenciaram, ou cada uma dessas teorias influenciou o nosso mundo de uma maneira poderosa. Nós somos influenciados por cada uma dessas visões. Porque, de uma certa maneira, cada uma delas tem um fundo de verdade. Então, é verdade, por exemplo, que na visão marxista existe um sistema econômico injusto que arrebenta com o ser humano. É verdade. Não dá para negar isso. É verdade que o corpo físico muitas vezes nos atrapalha, segundo a visão platônica. É verdade também. Né? Se a gente for pegar no aspecto bíblico, a gente não vai dizer que a carne milita contra o espírito, né? Que nós temos o pecado da carne, etc. Então, é uma verdade, mas é uma verdade parcial, gente.
Sartre, quando ele dizia que a gente não consegue reconhecer que a gente é totalmente livre, essa parte da visão de Sartre é verídica, né? Não há valores absolutos? Calma lá, não é bem assim. Mas é verdade também que o ser humano ele não se liberta totalmente. Ele é preso muitas vezes a valores que não se sustentam. Ok? Então cada uma delas tem um fundo de verdade que sustenta uma parte da realidade. E aí então, qual o nosso problema? Nosso problema é que a gente precisa tentar entender a realidade dentro da ótica do Evangelho, para que essas coisas possam ser construídas. Porque toda a verdade, no final das contas, ela vem por meio de Cristo, que é a verdade encarnada. Ok, gente? Muito bem. A Carol está comentando aqui no Facebook. Tem um livro que fala das diferenças entre as visões de Deus de Freud e Lewis, C.S. Lewis. Muito interessante, Deus em Questão. Carol, um ótimo livro esse, viu? E bem legal. Recomendo muito, gente, que vocês leiam tudo que vocês puderem e quiserem sobre essa temática, que fazem esse tipo de comparação, que isso só enriquece nossa compreensão e nosso entendimento das coisas, né? A Bíblia é o nosso livro de fé, é a base do nosso entendimento das coisas. No entanto, a partir do momento que você entende a Bíblia, você pode também entender outros aspectos da vida e da história quando a gente enriquece aí o nosso conhecimento e o nosso conteúdo. Ok? Então, o mundo é construído por meio dessas cosmovisões e narrativas. Até aqui ficou claro, gente? Eu vou dar aqui, você pode ir comentando se você quiser, eu vou dar 3 exemplos de narrativas que a gente vê, por exemplo, em filmes. E aí, não perca de vista o texto inicial que nós lemos lá no começo, quando nós falamos que tudo que nós fazemos e tudo que nós comemos, bebemos ou fazemos deve ser feito para glorificar a Deus, né? Conforme a vontade do Senhor. Você quer um exemplo de narrativa de filme? Então, por exemplo, vamos pegar filme com narrativa existencialista. Quem aqui já assistiu Forrest Gump? É um dos meus filmes preferidos. Não é um filme novo, né? Mas é um ótimo filme, você vai encontrar aí nos streamings da vida, aí, facinho de achar. Forrest Gump, ele tem uma narrativa bastante existencialista. Por quê? Porque ele conta uma história do personagem principal, que é o Tom Hanks, que mostra que meio que o acaso influencia e altera as coisas no mundo e na história. Então, por meio da vida do Forrest Gump, algumas coisas vão acontecendo. Então, desculpa, gente, se for spoiler, mas o filme é antigo, tá? Então, se pega, por exemplo, ele, quando é criança ainda, ele está lá na casa dele, a mãe dele está hospedando uma série de pessoas ali na casa, era uma casa muito grande, e um dia ele ensina o Elvis Presley a fazer aquela dança dele, porque ele usava ali um aparelho nas pernas, né, o jovem Forrest, e ele não consegue dançar de outro jeito. E o Elvis vê, acha aquilo legal e começa a imitar. Então, é a narrativa do acaso. O filme é muito divertido. Aparece ele em outros momentos muito divertidos e tal. Então, é uma visão, uma narrativa que conta o seguinte, que o mundo, a história e as coisas acontecem por meio do acaso através da vida de um personagem. Se a gente for pegar a ótica, a cosmovisão cristã, por exemplo, eu assistindo esse filme dentro da minha visão, da minha cosmovisão cristã, eu já vou entender que é Deus colocando todas essas situações para que elas possam cooperar para um bom final, que é o que acontece com o Forrest no final, em que ele ajeita a vida de muita gente ali, do jeitinho dele, e ele consegue terminar a história dele ali com o filho dele. Desculpa o spoiler, mas se você não assistiu ainda, por favor, né? Assista! Já filmes com narrativas pós-modernas, que tem mais a ver com o nosso tempo, com a nossa época, com a nossa realidade, vai contar, por exemplo, com filmes que negam a maioria das visões de mundo e vai trazer a sua visão particular. Então, muitas vezes mistura fantasia com realidade, mostra uma certa relativização das coisas. Então, um filme
Um filme forte, assim, muito louco, que fala disso é Clube da Luta, né, que é totalmente pirado, que mostra meio que uma sociedade distópica. Aliás, a maioria das distopias que a gente encontra hoje, elas são bem pós-modernas. Mas você quer ver, por exemplo, uma animação muito interessante que é bem pós-moderna e que relativiza muitas coisas? Shrek. Vocês já repararam que o Shrek é uma animação que conta a história dos contos de fada, tudo do avesso? Todo personagem que a gente conhece, ou grandes personagens que a gente conhece ao longo da história dos contos de fada, eles são reinterpretados. Então o príncipe, que é o herói, se torna um malvado, ele é todo atrapalhado, o herói da história é um ogro, alguns valores que nas histórias dos contos de fada tradicional são bem conceituados ali, eles são relativizados, são ironizados. É claro que ali é meio que inofensivo, é uma história mais para divertir, é humor. Mas é uma maneira também de você construir uma narrativa. E aí a gente vai encontrar, inclusive, filmes com narrativa bíblica. Quem assistiu recentemente, já tem aí uns 6, 7 anos, 5, 6 anos, a última adaptação da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, que é bem bíblico, que fala muito sobre a questão do perdão. Até o ano retrasado, teve a peça aqui, né, Os Miseráveis, aqui no Teatro Relói, em São Paulo. Tive a oportunidade de assistir, é maravilhoso, você chora do começo ao fim. Bom, se você gosta de musical, né? Mas o fato, gente, aqui é a narrativa que mostra o conceito cristão de graça e perdão. Então, toda a história ela é construída dessa maneira. Existe uma narrativa, existe uma cosmovisão, existe uma maneira de enxergar o mundo e as coisas. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você entendendo ou não isso tudo que nós estamos falando, a sua vida ela é norteada por isso. Faz sentido? Então, não tem como a gente correr desse fato, não tem como eu falar, não, eu não concordo, eu não aceito, eu não acredito. Bom, você pode não aceitar, você pode não acreditar, mas o fato é que as coisas são assim. Se você não está construindo a sua narrativa da vida, alguém está construindo para você. E não tem como você correr dessa verdade. Tá bom, gente? Bom, entendendo tudo isso, depois dessa narrativa extensa aqui, como é que nós vamos entender então a cosmovisão no trabalho e no evangelho? Nós já fundamentamos, já baseamos todo o conceito de narrativa e cosmovisão. Agora vamos aplicar isso para o nosso trabalho e para o nosso evangelho, ou para o evangelho que a gente crê. Como é que funciona isso? Como é que é a cosmovisão no trabalho? Gente, se vocês escutarem barulho de carro passando aqui, é que o meu escritório novo aqui, ele fica bem ainda vou fechar aqui, nós vamos diminuir esse ruído mais para frente. Então vamos lá. O trabalho, como tudo na vida, também tem uma cosmovisão, também tem uma narrativa, também tem uma maneira de ser contada a história. Então, você sai de casa, você vai buscar a solução para uma causa, lembra daquela estrutura em 3 partes? A solução de um problema. Então, por exemplo, qual que é o problema que você vai solucionar ao ir para o trabalho? Se você olhar do ponto de vista econômico, você vai solucionar o seu problema. Eu tenho que sair, trabalhar para ganhar meu dinheiro e pagar minhas contas. Essa é a narrativa do ponto de vista econômico do trabalho. Se você trabalha numa certa atividade que ela é bastante idealizada, você sai para quê? Para resolver um problema social. Então, vou usar o meu exemplo. Eu tenho 2 profissões, 2 atividades que são profundamente idealizadas. É o meu ministério pastoral e o meu trabalho terapêutico. Por que elas são idealizadas? Porque ambas são voltadas e direcionadas para o bem-estar humano. Do ponto de vista ministerial, para a fé. Do ponto de vista terapêutico, para as emoções. Assim como outras profissões idealizadas, um médico, um advogado, um policial, um enfermeiro, um professor, etc, etc. Profissões que têm
um aspecto muito voltado para resolver problemas diretamente da vida das pessoas. Em uma certa medida, todas as profissões resolvem o problema de alguém, viu gente? Se eu for aqui, igual eu postei no meu Instagram, que eu consertei minha máquina de lavar ontem, eu fui lá na loja comprar uma pecinha, uma bomba da máquina de lavar. Aquela loja resolveu o meu problema, porque ela vendeu a peça que eu precisava para arrumar minha máquina. Ok? Então, todo trabalho ele tem essa visão. Mas, então, falando de profissões idealizadas, pode ser que eu saia de casa, não só pela questão financeira, mas eu saio para resolver um problema. Eu vou lá para atender alguém. Eu vou lá para ajudar essa pessoa a encontrar o sentido da transformação da vida dela. Eu vou lá para orar com ela. Eu vou lá para apresentar o Evangelho para ela. Então, essa é uma narrativa. Eu estou em casa, eu saio para resolver uma situação, para solucionar um problema. Eu vou encontrar nesse caminho protagonistas e antagonistas, ou seja, pessoas que vão caminhar comigo, pessoas que vão, ou situações também, às vezes não são pessoas, são situações que vão antagonizar, ou seja, que vão causar problema. Então, no seu trabalho, quem que é o seu antagonista? Pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma meta, pode ser uma máquina que não está funcionando direito, pode ser uma viagem que você tem que fazer, pode ser um cliente difícil, pode ser uma série de coisas. Pode ser até uma condição de saúde sua. E no final, você vai solucionar aquelas questões todas e vai resolver a sua narrativa de trabalho, que no final vai delinear as decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. Tá claro, gente? Então, essa é a cosmovisão, é a narrativa do trabalho. Todo mundo sai para trabalhar para desenvolver esse enredo. Então, eu quero que você faça uma reflexão. Pense no seu trabalho. Pense na sua atividade comercial, na sua carreira, na sua profissão. Comece a observar de hoje para frente se você também não vive debaixo de uma narrativa, de uma cosmovisão para o seu trabalho. Qual é a narrativa do seu trabalho? Para que é que você sai todas as manhãs ou à noite, depende do seu horário de trabalho, que você levanta, você toma o seu café, você faz sua refeição e sai para desenvolver a sua atividade? Que problema que você vai resolver? Ou quais problemas você vai resolver para sair para trabalhar? Pode ser ganhar o seu dinheiro, pode ser resolver as coisas da sua empresa, desenvolver a sua profissão, ajudar os seus alunos, curar pessoas, vender imóveis, enfim, N profissões, desconstruir projetos, etc, etc. E aí lá você vai ter os protagonistas, as pessoas que vão caminhar com você. Você vai ter os antagonistas, que são as dificuldades. Dificuldade não é só pessoa, tá, gente? Dificuldades são situações da vida, e por aí vai. E, no final, quais as decisões que você vai tomar. Bom, e o Evangelho? O Evangelho tem a sua narrativa também? Com certeza. Ele tem também as suas nuances, as suas questões. Vou ajeitar aqui. Opa. Acabando a bateria aqui, quase que vai. Então o Evangelho também tem o seu enredo, a sua cosmovisão, a sua narrativa. O que é o Evangelho, gente? Basicamente, o Evangelho é a história verdadeira. Vou ler a definição aqui que o Keller colocou, que eu acho sensacional. O Evangelho é a história verdadeira de que Deus criou um mundo bom. Esse mundo bom foi danificado pelo pecado e o mal. Contudo, o mundo foi redimido a um custo incalculável pela morte de Jesus Cristo. E um dia, o Senhor Jesus Cristo voltará para renovar toda a criação, acabar com todo o sofrimento e morte, restaurar a paz absoluta, a justiça e a alegria no mundo para sempre. Essa é a narrativa do Evangelho. Esse é o resumo do Evangelho, gente. Lindo, né? É isso aí. É assim que nós cremos. Então, é por meio dessa narrativa, dessa cosmovisão, que a gente deve viver. E quando a gente entende isso, essa cosmovisão começa a afetar e a influenciar todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu tenho a
cosmovisão do Evangelho para a minha vida, essa cosmovisão em que eu entendo que o mundo foi criado bom, perfeito, que o mundo foi corrompido pelo pecado, pelo mal, e que mesmo assim ele foi redimido a um custo incalculável pela morte de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus que um dia vai voltar para reorganizar então todas as coisas, vencer o sofrimento, a morte, trazer justiça, alegria no mundo para sempre. Então eu vivo por meio dessa visão. E essa visão vai nortear todas as outras narrativas e cosmovisões que eu tenho da vida, do mundo, da história. Vai nortear a maneira como eu penso, como eu falo, como eu trabalho, como eu me relaciono com as pessoas. Faz sentido, gente? É assim que funciona. Quanto mais nós deixamos o Evangelho nortear a nossa vida, a nossa história, o nosso mundo, as nossas coisas, mais então a nossa vida ela fica plena de sentido e a nossa realidade, portanto, ela é mudada, transformada de uma só vez. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Então, por exemplo, se eu trabalho no mundo corporativo, eu posso usar a minha experiência nos negócios para aplicar as coisas da melhor forma para o desenvolvimento do bem comum. Então, eu uso os negócios para isso. Se eu sou um jornalista, por exemplo, eu posso escrever e noticiar os fatos de maneira correta, sem ser muito ingênuo, positivo demais, achando que tudo está lindo e não fazendo crítica nenhuma, porque eu não seria um bom jornalista se eu fizesse assim, mas também eu não preciso ser muito cético, cínico ou partidário, porque isso também não é uma prática correta, embora a gente tenha visto muito isso nos dias de hoje, né? Mas isso para mim também é ausência de evangelho. Ok? Isso é uma outra história. Se eu sou um artista, se você é um artista, por exemplo, e tem uma cosmovisão cristã, eu posso usar a perspectiva de mundo mais equilibrada e abrangente para expressar as coisas que Deus criou. Se eu sou um médico, eu posso ver o ser humano na perspectiva integral e não ver o paciente só como um corpo, ou a parte fisiológica ou biológica dele. Eu vou ver ele como um ser humano. Faz sentido, gente? Porque, veja, a cosmovisão cristã molda todo e qualquer tipo de trabalho. Então, lembra que lá no começo, primeira aula que a gente fez dessa série, perdão, nós falávamos que um dos problemas que a gente entendia é que as pessoas achavam que para você ser um cristão no trabalho, a única forma de ser cristão era pregando o evangelho, falando da Bíblia e de Jesus para as pessoas. E essa é uma das formas, mas não é a única maneira, porque há contextos em que nem dá para falar verbalmente do evangelho. Então, a maneira mais adequada é você, lógico, utilizar as possibilidades que você tem para falar, mas usar os teus valores para abençoar vidas. Quando eu sou cristão no meu trabalho, eu vivo a minha vida como cristão. E o meu trabalho é parte da minha vida. Então, eu vou brilhar, eu vou ser luz no meu trabalho. Eu vou viver os valores de Cristo no meu trabalho. Eu vou viver dentro de uma ótica mais justa e correta, porque senão, gente, nós não íamos fazer outra coisa. Então, por exemplo, se fosse só a questão de viver como cristão, então, por exemplo, se eu fosse músico, eu só ia poder tocar música cristã. Eu não ia poder ser um músico cristão fora desse ambiente. Se eu fosse um escritor, eu só ia poder escrever livro devocional. Se eu fosse um executivo cristão dentro dessa cosmovisão, eu só poderia trabalhar em empresa que trata de produto cristão e contratar cristão. E não é assim. Eu tenho que brilhar onde não tem luz ainda. Se eu for, por exemplo, vou criar uma empresa aqui que só cristão trabalha, ok, é um direito que eu tenho. Só que eu vou brilhar onde? Todo mundo está na luz. Faz sentido? Então eu tenho que ser um professor cristão lá na escola, na faculdade onde dou aula.
Eu tenho que ser um músico cristão onde eu for tocar. Eu tenho que ser um escritor para influenciar e inspirar pessoas. A Carol citou agora há pouco um livro da Deus em Questão, né, que compara Freud com Lewis. C.S. Lewis foi um cristão, mas ele foi um cristão que escrevia secularmente também, mas dentro de uma cosmovisão cristã. C.S. Lewis, Chesterton, o próprio Tolkien, que era católico cristão, e tantos outros autores aí que influenciaram o mundo. Victor Hugo, que escreve, né, eu falei aqui dos Miseráveis, é mais antigo, mas também que é uma narrativa sobre graça e perdão. Então, percebem, gente? Deus dá um aspecto muito mais amplo para a gente brilhar. E quando a gente entende isso, hoje eu vou encerrar com um vídeo só, viu, gente? Vai dar tempo, nós vamos encerrar a nossa live já já. Então eu já estou encerrando para a gente concluir. Mas quando a gente entende a respeito do enredo, né, que existe um enredo novo para o trabalho, você pode ser o que você quiser de maneira honesta. O seu trabalho. Você pode ser um influenciador digital, você pode ser um escritor, você pode ser um advogado, um médico, um ecologista, uma professora, uma dona de casa, um operário, um pedreiro, o que quer que seja. Você entendendo e vivendo a narrativa do Evangelho, você vai abençoar, influenciar vidas e você vai ser bem-aventurado. Você vai encontrar graça de Cristo também na sua vida, de uma maneira muito poderosa e verdadeira. Ok, gente? Então, é o que nós tínhamos para falar hoje. Essa é a visão de um novo enredo para o trabalho. Se nós entendermos isso, a nossa vida ela vira a chave. Então eu quero que você, durante essa semana, pense sobre isso. Ore sobre isso. Pense em como a sua vida ela pode ter um sentido mais profundo e pense no seu trabalho dessa maneira. Comece a pensar como é que é o enredo do seu trabalho. Como é que é a narrativa do seu trabalho. E você vai ser grandemente abençoado. Em nome de Jesus. Amém, gente? Ok, gente? Beijo no coração para todos. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo domingo.